Estamos entrevistando o deputado federal eleito por São Paulo, Eduardo Bolsonaro, filho número 3 do Jair 03. Bolsonaro. 03. Mauro, tem perguntas do Twitter? Temos perguntas do Twitter, tem pergunta aqui da Cláudia Slovak, também a mesma pergunta feita pelo Mark Tawil, seu colega. Mark Tawil, Tawil. um abraço para o Mark, que perguntam sobre o seu futuro político mais imediato. O seu nome vem sendo ventilado para a Prefeitura de São Paulo no ano que vem. Existe alguma movimentação, alguma consulta, alguma conversa em relação a isso? Eu fico feliz que algumas vezes as pessoas falam, tem que vir governador, prefeito, às vezes até a sucessão do seu pai, as pessoas estão pensando lá na frente, né? A gente fica feliz, né? Que isso aí é uma mostra que o trabalho está fluindo, a gente goza de um prestígio com a sociedade, mas eu particularmente não estou me movimentando nesse sentido. Eu queria uma decisão para tomar mais para frente. Tem uma questão jurídica também para saber se eu posso realmente vir candidato à prefeitura tendo um parente, meu pai, como presidente. Isso aí eu não tenho certeza como é que seria respondido, mas não estou me movimentando nesse sentido, não. Olha, uma vez eu conversei com seu pai aqui nos corredores da Rede TV, ele estava vindo participar de um Super Pop com a Luciana Gimenez, e aí ele me disse que um dia ele queria que o filho dele fosse presidente da República. É você? Não sei não ouvi isso daí não. Então era o Flávio. Como surgiu o seu interesse por questões internacionais? A sua pauta no Congresso vinha sendo muito voltada para a segurança pública. Os projetos de lei que você apresentou, muitos em conjunto com o então deputado Jair Bolsonaro. De onde vem essa virada para o interesse por questões internacionais? Na verdade, foi uma área que eu sempre gostei. Eu consigo me comunicar também em inglês, em espanhol. Tenho facilidade de fazer comunicação e contatos internacionais. E quando o partido cresceu e começaram a ser discutida a questão das comissões, eu falei para o líder, para o delegado Valdir, falei para o presidente Bivar, olha, se por acaso cair no colo do PSL a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, eu me candidataria para exercer essa presidência, caso ninguém do PSL queira, etc. E acabou que eles conseguiram fazer uma costura, e a chamada CREDEM, né, acabou vindo para o PSL. Eu fui eleito presidente, através de um acordo entre os líderes, e a gente continua. E também porque eu vejo que a oposição, os socialistas, eles são muito bem arquitetados, muito bem organizados no cenário internacional. E a gente que é do espectro conservador, liberal na economia, a gente tem que correr atrás e também ter esse nível de organização. Então, para que a gente consiga fazer a defesa das nossas ideias, a gente consegue se fortalecer fazendo esses contatos internacionais. Por isso a visita, por isso o encontro com Viktor Orbán, por isso o encontro com Matteo Salvini? Sim, também. Além das pautas culturais, né, que a gente tem uma maneira de pensar muito similar ao Salvini, ao Orbán, ao Trump, a gente consegue também ter um pouquinho ali das demandas que podem ser trazidas numa visita do chanceler Ernesto Araújo ou do presidente Jair Bolsonaro. Falando sobre o Trump, essa relação Brasil-Estados Unidos, para muitos, é uma relação hoje de subserviência, de baixar a cabeça. Inclusive, as críticas vêm porque, comercialmente, os Estados Unidos não são parceiros do Brasil, são concorrentes. Porque o Brasil virou as costas para os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foram os principais parceiros comerciais do Brasil, sempre. Eles só não foram em dois momentos da história. Primeiro, por conta do presidente Vargas, nos anos 30, que era muito próximo de Hitler, e a Alemanha nazista virou o principal parceiro econômico do Brasil, e agora, mais recentemente, com a China. Depois que o Jair Bolsonaro foi eleito, eu passei uma semana lá em Washington, Nova York e Miami. Eu fiz algumas dezenas de reuniões com investidores, gente do mercado financeiro, estrutura, energia e etc. Às vezes, eles não entendiam, eles falavam assim, por que é que vocês foram pegar negócios com a China quando aqui as nossas oportunidades eram melhores, quando os nossos juros eram mais baixos? Ou seja, governos anteriores, por razões ideológicas, preferiram se aliar muito mais à China do que aos Estados Unidos. Mas, eu acho, só para complementar, Marina, eu acho engraçado porque as principais críticas que nós recebemos, não estou falando que são de vocês não, mas dos políticos, falando que nós estamos sendo subservientes aos Estados Unidos e etc., são exatamente das pessoas que nada falaram
quando a gente estava financiando o Porto de Mariel em Cuba, quando a gente estava financiando através do Ditadura BNDES, africana, exatamente, obra para o Odebrecht pegar na Venezuela, aí eles estavam quietos. Agora que a gente faz um acordo com a Alcântara, possibilidade de abrir os mercados, eles vêm nos criticar de subserviente? Pelo amor de Deus.